Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo vocês vão aprender um recurso incrível dentro do Excel, que é como construir uma barra de busca dentro do Excel. Para você, na hora de você encontrar algum dado, alguma coisa que você precise ali dentro de tabelas de dados muito grandes, você consegue encontrar com mais facilidade. Então, vamos lá para a gente aprender, para vocês verem. O que vocês vão aprender a fazer é isso daqui, ó. A gente tem aqui uma barrinha de busca e eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, fornecedor, ele filtra, vendas, ele filtra. Então, a gente vai aprender a construir isso daqui dentro do Excel. Vocês vão ver que não é tão difícil assim, na verdade é bem simples. E a gente vai aprender a fazer agora. Bom, então aqui a gente tem uma planilha sem a barrinha de busca e sem o que a gente precisa fazer aqui para a gente poder construir do zero. Então, primeiro, para construir a minha barra de busca, eu vou vir aqui ó, na minha aba de desenvolvedor. Se você não tiver essa aba de desenvolvedor habilitada, basta você clicar em qualquer lugar aqui da faixa de tarefas com o botão direito, vai vir aqui em personalizar a faixa de opções. Aí você vai vir aqui ó, e vai abrir, vai encontrar aqui a parte desenvolvedor e vai habilitar isso daqui e dar um OK, tá? Bem tranquilo. Então, vamos lá na aba desenvolvedor. E aí eu vou vir aqui em inserir e eu vou pegar esse aqui, ó, caixa de texto, tá? Peguei ela aqui, vou colocar onde eu quero, né? Vou posicionar ela aqui onde eu quero, vou colocar em cima da célula B3, tá? Ó. E aí, beleza. Criei a minha barrinha de busca. Agora, eu tenho que vincular essa barra de busca com alguma célula dentro do Excel, tá? Então, eu vou clicar com o botão direito em cima dela, vou vir aqui ó, em propriedades, e aqui ó, em linked cell, né, ou seja, célula vinculada, eu vou colocar, por exemplo, a célula, aqui ó, minha célula B3, tá? Então, coloquei aqui ó, B3, tá? E vou fechar isso daqui. E agora ela tá lá vinculada com a minha célula B3. Se eu vier aqui de novo, ó, eu tenho ela aqui, linked cell, ó, B3, tá? Então, fechei aqui. E aí agora a gente vai criar a nossa função para poder filtrar os meus valores quando eu escrever alguma coisa na célula B3. Para isso, vou vir aqui na minha tabelinha e eu vou utilizar a função filtro, tá? Então, vou vir aqui, filtro. E aí, eu vou informar para o Excel qual que vai ser, né, a matriz, ou seja, a tabela que eu quero que ele faça esse filtro. É a minha, eu vou selecionar o meu intervalo de dados aqui, ó. Deixa eu ver se tem, deixa eu só diminuir aqui só para ver se tem bastante, peraí. Então, vou selecionar todo o meu intervalo de dados aqui, tá? Aí agora, eu quero, nessa parte de incluir, eu quero que ele pegue, por exemplo, os valores que estão à esquerda, né, da minha tabela, que é o valor que eu vou pesquisar quando eu vou pedir para ele pesquisar quando eu escrever aqui, por exemplo, quando eu escrever vendas em dinheiro aqui, eu quero que ele pesquise essa coluna aqui. Então, para isso, né, como está à esquerda, eu vou utilizar a função esquerda, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, o meu intervalo de dados, né, onde estão as expressões que eu vou pedir para ele pesquisar, tá? Então, peguei o meu intervalo de dados aqui. Agora, dei um ponto e vírgula, aí ele está me perguntando aqui, ó, número de caracteres. Agora, eu vou pedir, né, eu vou colocar, ao invés de eu colocar aqui o número de caracteres, eu vou utilizar a função num caractere, tá? Então, comecei a digitar ela aqui, ó, um caractere, tá? É o número de caracteres. E aí, ele vai me perguntar qual que é o texto que eu quero incluir na minha função de caracteres. Eu vou pedir para ele incluir o texto que estiver na minha célula B3. Então, foi por isso que a gente vinculou a barra de fórmulas, a barra de busca com a célula B3. Porque aí, toda vez que eu escrever alguma coisa aqui, a mesma coisa que eu escrever vai para a minha célula B3, só que como está por cima aqui, ele não vai aparecer, né?
como eu coloquei a barrinha de busca por cima dela, ela não vai aparecer. Mas se eu tivesse colocado, por exemplo, na F3, iria aparecer ali o que eu escrevesse, iria aparecer na F3, tá? Então aí eu vou colocar a minha célula B3, deixa eu colocar mais, que é a minha célula que vai estar, né, que vai ter os caracteres que eu vou pedir para ele pesquisar. Fechei essa fórmula do NumCharact. Fechei a função esquerda. E aí eu vou colocar que quando tudo isso, né, for igual à minha célula B3 novamente. Então, B3. Aí eu fechei aqui também e vou dar um Enter. Então, ó, aqui, por enquanto, ele não tá filtrando nada, né? Mas por quê? Porque eu ainda não digitei nada aqui na minha barra de busca. Mas se eu vier aqui, deixa eu desabilitar, peraí. Para você desabilitar quando a gente, tá vendo? Eu cliquei em cima aqui dela, eu tô com a parte de edição, tá? É só você voltar lá na parte de desenvolvedor, percebe que essa parte aqui, ó, modo de design tá habilitada, tá vendo? Eu cliquei aqui em cima, eu não consigo, por exemplo, escrever nada aqui, por quê? Porque essa parte de modo de design tá habilitada. É só eu clicar aqui de novo, que aí eu desabilito, tá? E agora, se eu vier aqui, eu consigo escrever, por exemplo, o que eu quiser, ó, fornecedor, depósito, despesas bancárias. Então, eu posso pesquisar aqui, ó, tudo o que eu quiser, né? Se eu tivesse, por exemplo, uma tabela de dados, assim, bem extensa, ou, por exemplo, tá? Você pode também pegar uma tabela de outra planilha, por exemplo, né? Vamos supor que eu tenho essa planilha aqui, que tinha uma tabela de dados, várias colunas e várias linhas. Aí eu criei uma outra planilha que eu quero fazer aquela pesquisa e ele trazer para mim aqui, né, só o que eu tiver pesquisado. Você consegue fazer isso, a única coisa que vai ser de diferente é que aqui na fórmula, ó, ao invés de você pegar esse intervalo de dados, né, que está aqui na mesma planilha, você vai pegar da planilha que tiver o outro intervalo de dados que você quiser. Então, essa função, né, e essa barra de busca é muito útil quando a gente tem, por exemplo, várias colunas e várias linhas, tem uma base de dados muito grande, né, e a gente quer achar coisas, né, achar termos específicos ali dentro daquela base de dados. Então, é muito mais fácil vir aqui e utilizar uma barra de busca, né, você consegue achar esses dados com uma foto, né, muito mais facilmente do que você ficar pesquisando ali na planilha até você achar os dados. Bom, e se você gostou dessa dica, então já deixa seu like aqui no vídeo e já se inscreve no nosso canal.